Vamos orar, pedir a graça de Deus, nos dando entendimento, abrindo o nosso entendimento, nosso coração para as verdades da palavra do Senhor. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é cheio de graça, toda a verdade, Senhor, está em Ti. E nós estamos bem alimentados, Senhor, pela Tua palavra, pela ceia do Senhor. Que alegria, Senhor, termos o Senhor Jesus Cristo, termos a vida, a redenção, que não está em nós, não está nas nossas obras. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça abundante que nos alcançou. Obrigado também por essa oportunidade agora de crescermos no conhecimento do Senhor, no amor pelo Senhor, pela Tua palavra, de conhecermos mais de Ti para que possamos viver uma vida biblicamente orientada, Senhor, e também que possamos anunciar o Teu Evangelho para todo mundo que nos cerca. Que o Senhor nos livre, Pai, de buscarmos outro Evangelho, mas que a gente só busque e só tenha nossas raízes no verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Vamos então... Obrigado, João. Vamos então dar continuidade aí à nossa aula. Semana passada a gente iniciou... Não, eu passo aqui. Semana passada a gente iniciou mais uma faceta da característica do romantismo, que é essa negação da verdade. Aqui vou relembrar rapidamente para você. A gente definiu o que é verdade, lembram disso? Começamos a aula passada falando sobre isso, que a verdade não é algo subjetivo. A verdade, biblicamente falando, a verdade não é algo que muda. Pedro acha uma verdade, André acha que a verdade é outra, Samuel acha que é outra. Não, a verdade ela é exterior ao indivíduo. Ela não depende das nossas percepções da realidade, porque essas percepções elas são mutáveis, elas são frágeis, elas são relativas. Lembra daquela história dos cegos e o elefante? Então, a verdade ela não depende da percepção do ser humano e do que o ser humano diz que é a verdade. A verdade ela é exterior ao ser humano, ela é revelada e ela é encarnada numa pessoa. A verdade é o Senhor Jesus Cristo e ela é definida na palavra de Deus. O Senhor Jesus falou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas o modo de ver o mundo tipicamente romântico, ele enxerga a verdade de outra forma. Então a verdade é aquilo que eu sinto como verdade, é algo que está dentro do ser humano, é o modo como o ser humano sente. Se ele sentir se aquilo é um sentimento autêntico, se aquilo é um sentimento sincero, se aquilo é algo que é capaz de me levar às lágrimas, então é verdade, certo? Na tentativa de ser contra a hipocrisia, os românticos redefinem a ideia de verdade, tratando aquilo que é verdadeiro como aquilo que é honesto, aquilo que é sincero, aquilo que é autêntico, aquilo que vem de dentro do ser humano. Então a ideia romântica de verdade é essa, uma ideia que passa pela individualidade, que passa pelo aspecto muito subjetivo do ser humano. É o mundo interior quem define o que é a verdade, e não o contrário. Então a gente falou sobre isso, sobre essa antipatia dos românticos para com essas regras sociais, que eles consideravam que isso tudo é hipocrisia, né? Todas essas hierarquias, esses costumes sociais, isso não é espontâneo, isso não é sincero, isso é só uma convenção social, então deve ser rejeitado. Eles antipatizavam essas convenções sociais, que eu estou tentando aludir a elas nessa figura aí.
Para o romantismo, né, o verdadeiro identifica-se com o original, com o autêntico, com o natural e opõe-se à cópia, se opõe à imitação, à réplica, ao artificial. Você deve lembrar que todo o industrialismo, todo o progresso de modernização da sociedade, o processo de civilização, é o grande vilão para os românticos. Vocês estão lembrados disso? Para Rousseau, o bom selvagem é aquele que estava lá no seu estado original, primitivo. Né? Então, essa pessoa seria uma pessoa pura. E o processo de modernização, a industrialização, o desenvolvimento social, a propriedade privada, a mecanização, tudo isso ia deixando a sociedade muito artificial e não autêntica, não verdadeira do ponto de vista romântico. Então hoje eu quero avançar um pouquinho com você, né? Já falamos sobre isso, biblicamente falando, a verdade ela é muito diferente da visão romântica. A verdade é objetiva, ela está externa, ela é externa ao ser humano, independe. Acho que Pedro falou aqui semana passada, a verdade é absoluta. Lembram dessa palavra aí? A verdade para nós cristãos, de acordo com a palavra de Deus, é absoluta. Ela é a mesma para os gregos, para os chineses, para o brasileiro do século XXI, para o brasileiro do século XVI. Ela é absoluta, ela não muda, a verdade não muda. Ela é exterior ao ser humano. E aí eu volto a essa pergunta para que a gente possa refletir. O que é a verdade? O que é o verdadeiro? É importante que a gente tenha essa pergunta aí, essa provocação nos inquietando ao longo dessa aula. O que é o verdadeiro? O que é a verdade? Certo? Por quê? Essa não é uma pergunta qualquer, é uma pergunta que o ser humano sempre se fez. Sempre aperreou o coração humano descobrir a essência das coisas. Incomoda para a gente a falsidade, não é isso? Nesse aspecto, o incômodo romântico, ele é válido, ele é algo que toca a gente também, a gente se identifica com isso. Esse incômodo com aquilo que é uma falsificação, o incômodo com a hipocrisia. O próprio Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele combateu a hipocrisia. Então, essa identificação desse erro, ela é correta. Mas a resposta que o romântico dá para esse problema é que não é bíblica. E aí é que a gente precisa estar com os olhos atentos sobre isso. E aí eu trouxe aí algumas questões para a gente refletir. Esse é um seriado, né, que a galera mais nova aqui não vai conhecer, mas certamente você conhece, né? Eu era fã, assisti todos os episódios, todas as temporadas do Friends, né? E até hoje dou boas risadas também. Mas veja, você tem nesse enredo aí esse casal, certo? O grande par romântico aí do seriado Friends, o Ross e a Rachel, né? Tem outros casais também, mas esse mesmo casal aí, eles durante a série, o seriado inteiro, as temporadas todas, eles começam, terminam, acaba, namora com outra, ela namora com outro, muda muito. Mas uma coisa e a gente torce por eles. Sim ou não? Você torcia pelo Ross e a Rachel ficarem juntos? Sim. Por quê? Por que a gente torce por eles? Uhum. Eles foram feitos um para o outro, né? Tem uma química, olha aí. A gente reconhece aí o verdadeiro amor, o amor verdadeiro, né? Esse amor verdadeiro, muitas vezes, inclusive, eu trouxe esse até, na verdade, por uma ausência de pensar assim no exemplo melhor. Mas eu fico pensando também assim, sabe aquelas novelas que o par romântico, eles, inclusive, estão numa situação
às vezes até legalmente proibida. Porque nas novelas, muitas vezes, esse amor verdadeiro, é exatamente aquele casal que a mulher já é casada com outro. O cara, ele tem outra esposa. Legalmente, o compromisso de aliança é com outra mulher e é com outro homem. Mas, na trama, eles se conhecem e rola essa química e esse sentimento que é tão puro, tão verdadeiro, e a gente começa a torcer, mesmo por uma situação ilícita. Esse aí é exatamente o pano de fundo do romantismo, lá no seu nascedouro. Lá na Europa, começam a circular os escritos desses escritores, esses romances românticos, né, as novelas, que são, inclusive, o protótipo, o ancestral das telenovelas nossas, das séries, eram os romances, que foi uma febre, uma verdadeira febre na Europa, né? Não tinha uma jovem, não tinha um rapaz que não ficasse ali esperando ser lançado o próximo, e isso vendia feito água na Europa. Essas histórias empolgantes, de aventura, de espontâneo, de você, às vezes, aquela história do amor à primeira vista, que você viu o jovem lá na história, ele viu aquela donzela, aquela princesa não, já é mais moderno, viu aquela moça, e naquele dia ele sabia que ela era o amor da vida dele, que ele morreria por ela. E geralmente são histórias muito dramáticas, né, onde o sentimento está bem exacerbado. E a gente torce por isso. Muitas vezes, esses enredos, eles passavam por cima da autoridade dos pais. Romeu e Julieta, né? Passavam por cima, eram amores proibidos, certo? Então, e a gente torce por isso, a gente torcia por isso porque a gente enxergava uma verdade naquilo ali. Então, muito da literatura romântica, ela se estrutura nessa separação ou nessa dicotomia entre os valores estabelecidos, as regras estabelecidas, a hierarquia, a autoridade, o que as autoridades mandam, e aí muito dessa autoridade eram os pais, certo? Que geralmente eram pintados de forma negativa. Os pais, as autoridades eram pintados de forma negativa. Sim. Está presente em várias peças da nossa cultura, né? Mas, geralmente, os românticos eles tinham essa tendência de retratar as figuras de autoridade de forma negativa e os protagonistas eram esses libertários. Eram essas pessoas... Obrigado, Rafa. Eram essas pessoas honestas, sinceras, que estão dando vazão àquilo que é mais interior, sem se preocupar com o que os outros estão pensando. Todo jovem pensa muito isso, né? Eu não estou nem aí para o que os outros estão pensando. Eu quero ser eu mesmo. E é aquela pessoa que tem coragem de dar as costas para tudo, para viver o verdadeiro amor, ou para ir em direção àquilo que ele acredita, certo? Que se lança numa aventura, porque isso é verdadeiro, é autêntico. Então ele está sendo corajoso em dar as costas para as autoridades e para as convenções sociais. Essa é bem a lógica do romantismo. E aí eu trouxe uma música aí, um trecho de uma música, não sei quantos vão reconhecer aqui. Fiquei pensando, meu Deus, que queima, eu vou trazer isso. Olha, eu nasci nos anos 80 e eu cresci todos os dias ouvindo, dentre outras pérolas dos anos 80, essa música aí, que alguns já reconheceram de imediato, né, Priscila? Olha o que diz a letra dessa música. Veja se não é muito convergente com essas ideias. Tudo pode ser
Se quiser, será. Se você quiser, será. Já ouviu coisas assim? O sonho sempre vem para quem sonhar. Tudo pode ser, só basta acreditar. Acreditou dentro de você, vai acontecer, né? Acontece. Tudo que tiver que ser, será. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Perceba também aí, eu destaquei, que é sempre, via de regra, em primeira pessoa. Certo? É esse mundo interior, é esse individualismo. O romantismo, uma das características do romantismo é o individualismo. Certo? O subjetivismo, o eu. Então tem muito. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Aí veja isso. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Porque eu quis. Quem é esse cara lá de cima? Né? O cara. Veja, as palavras, elas não são escolhidas aleatoriamente. Existe uma intenção, existe uma onda que se está surfando quando se escolhe determinadas palavras e se rejeita outras palavras. Então, o cara lá de cima vai me dar. Eu tenho intimidade, né? É íntimo, é o cara. Então veja, se eu quis, se eu desejei, no meu mundo interior, o cara lá de cima vai me dar. Então veja, não é a completa inversão do que a Bíblia diz. Não é Deus que diz e o ser humano se curva e obedece. É eu estabeleço o que é e o cara lá de cima vai me dar, né? Me dá toda a coragem, veja essa ideia de coragem também, me dá toda a coragem e que não me falte forças para lutar, certo? Então veja, eu também me faltou outros exemplos, mas se a gente fosse buscar, seria muito, infinitas. Raul Seixas. Pois é. Então, exemplos não iam faltar, mas esse eu acho que ilustra bem o ponto aqui, que é a realidade interior, o ser humano determinando o que é verdadeiro internamente, e então Deus, no máximo, ele vai validar, certo? Ele valida, mas o que você já considera, porque é um sentimento real, é um sentimento verdadeiro, né? Qual é a preocupação nossa? Estamos mergulhados numa cultura consumista, individualista, que bebe dessas fontes aí há décadas, há séculos, na verdade, e a gente não pode ter a ilusão de que, como igreja evangélica, a gente também não é influenciado por essas ideias e por essas noções, porque a gente faz parte de uma cultura. Então, como igreja cristã, protestante, reformada, é prática da igreja sempre rever e questionar a própria cultura. A gente não pode simplesmente absorver tudo que a cultura nos passa. A gente precisa refletir de forma crítica à luz da nossa única regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. Certo? Tá aí. A altura, né? Que é hoje uma pessoa também que continua com um discurso ativo, né? Até um discurso vegano e de várias pautas sociais aí. Então também, o que é que a Xuxa dos anos 80 virou? Ela virou uma ativista dessas causas sociais hoje, que continua influenciando também o pensamento aí da época. Mas aí a gente chega no mundo evangélico. E o mundo evangélico, ele não está descontaminado dessas ideias também, né? Trouxe algumas fotos aí para ilustrar. Então, essa ideia de que a piedade verdadeira é essa que eu sinto dentro de mim, né? Será que eu sou um crente verdadeiro? Lembra que
depois de Calvino, depois da Reforma Protestante, com o pietismo, com o movimento de John Wesley, o metodismo, um pouco depois o evangelicalismo, o pentecostalismo no início do século XX, 1910, quando surge o pentecostalismo. Então, e hoje a gente já vive o neopentecostalismo. Tá? Então, todas essas coisas, igreja emergente, as igrejas emergentes, mais conhecidas como igrejas da parede preta, né? Todos esses movimentos trazem muito desses discursos aí misturados num grande liquidificador, né? No qual a verdade ela é validada por aquilo que eu sinto como sendo sincero e honesto. Se eu sinto que é honesto, se eu sinto que é autêntico, então é verdadeiro. Então toda a prática ela é legitimada pelo sentimento e não por algo que é externo a mim. Né? Na verdade, aquelas coisas que são externas são regras fixas que o John Bannerman, o James Bannerman, nas aulas anteriores a gente viu, ele diz, toda comunidade social ela tem uma lei e ela tem ministros. A lei da igreja é a palavra de Deus. É uma lei que é fixa. Né? Então, os credos e as confissões, a doutrina, cada vez mais, nesse cenário que a gente vive hoje, tem sido olhados com desprezo, olhados com desconfiança, e aquilo que eu sinto verdadeiro, que eu sinto como que vem de dentro, é aquilo que legitima a verdade, legitima a realidade, o que é real. E aí eu trouxe um exemplo também de uma música evangélica. Eu trouxe uma música de fora da igreja, então vamos trazer uma de dentro também. E aqui, queridos, a intenção não é a gente fazer uma análise aprofundada da teologia da música, nem condenar quem gosta dessa banda ou da outra, desse artista cristão ou não. Mas eu quero pegar o documento, o texto, fazer uma análise de discurso aí. E destacar para você alguns elementos de vários louvores, vários cânticos que se canta no meio evangélico hoje, mostrando para você o grau de individualismo que tem nessa música, né? E o quanto que essas ideias elas estão presentes aí. Então veja, tem ciúme de mim. Veja, perceba a recorrência de eu, meu, mim, me, certo? Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento da sua misericórdia. Eu me rendo ao vento da sua misericórdia, né? Então, de repente, não vejo mais minhas aflições. Veja, qual é o cenário que vai sendo construído aí? É uma pessoa que tinha suas aflições, certo? As aflições estão ali interiores, né? Existem problemas na vida da pessoa, mas essa pessoa tem as suas aflições interiores. Então, quando eu começo a perceber o amor de Deus, a ideia da música é mais ou menos essa. As minhas aflições eu não vejo mais, eu só vejo a glória. E percebo o quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Ele me amou, me ama, me amou. Então veja a recorrência disso. Era esse ponto que eu quero, é esse ponto que eu quero destacar aqui com você. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Tem até uma primeira pessoa do plural ali, né? Seu olhar de graça nos atrai, sua graça é um oceano, estamos afogados. Se a sua graça é um oceano, estamos afogados, né? Estamos nos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. E aí, muitas vezes, a retórica é muito essa. Pega essa imagem de Cristo e a sua noiva, né? E aí, esse sentimento romântico agora no sentido casal, né? Homem e mulher. Então, essa relação homem e mulher é muito explorada, muitas vezes no meio pentecostal, né?
porque traz todo esse subjetivismo aí. Não tenho tempo a perder com ressentimentos. Onde é que está o ressentimento? Está dentro da pessoa. Não tenho tempo para perder com ressentimentos. Quando penso que ele me ama, e aí a música continua. Então, veja, não costumava ser assim na história da igreja. Certo? Durante toda a história da igreja, mesmo nos cânticos, nas poesias que eram cantadas na palavra de Deus, o foco, a ênfase não estava no sentimento do ser humano, nem estava no subjetivismo humano, não estava no eu, no mim. Pouco se cantava, inclusive, em primeira pessoa. Mas o foco sempre estava, primeiro, externo, em Deus, né? E também sempre com a conotação comunitária. É o nós, não é o eu, em primeiro lugar. Mas na igreja evangélica hoje, de forma geral, a gente vê muito uma coisa muito centrada no eu e nos sentimentos, certo? Da onde que veio isso? Exatamente dessa influência romântica. Fala, Pedrão. Sim. Mas está voltada também para a figura de que tem que elevar para Deus, como o Salmo 42 faz, que está abatindo a minha alma, e a gente em mim. Sim. Está na primeira pessoa, mas a ideia ali é voltar os olhos para Deus, e não voltar para si, como acontece hoje em dia. Sim. É bom essa ressalva, né? Porque, veja, eu não estou afirmando aqui, porque aí entra o erro do legalismo. Eu não estou afirmando aqui que qualquer música em primeira pessoa é do diabo. Por favor, certo? O que eu estou dizendo é, hoje há uma exacerbação do eu, há uma exacerbação do subjetivismo, do individualismo no meio evangélico. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é um fato, é um dado de realidade, né? E não costumava ser assim, isso é novidade na história da igreja, é muito recente, coisa de pouco mais de um século para cá. Certo? Muito embora sempre houve movimentos na igreja que tinham essas ênfases aí. Mas hoje isso está crescendo muito, está virando quase que uma regra. Né? E a igreja ou as igrejas que nadam contra essa corrente são rotuladas como radical, fria, legalista, neopuritana, etc. e tal. Percebe? E aí, é preciso que a gente lembre, quando a gente pensa o que é a verdade, a gente lembrar o que a palavra de Deus diz sobre a verdade. Certo? Alguém pode ler esse verso aí, esses dois versos aí em voz alta, por favor? Coluna e baluarte da verdade. Quem é a coluna e baluarte da verdade? A igreja de Deus, né? A igreja do Deus vivo. A gente já viu que Cristo é a verdade, João 14 fala, João 17, a palavra de Deus é a verdade, e a igreja do Senhor, a igreja invisível, e a sua expressão visível na terra, a igreja é a coluna e o baluarte da verdade, certo? Essa verdade que é imutável, que é objetiva, que é fixa, quem é a coluna e baluarte da verdade é a igreja. Uma pergunta, o que é baluarte? Você sabe o que é baluarte? Uma rocha. Uma fortaleza, né? Você sabia disso? Olha o que é um baluarte. Esse tipo de fortificação. Mais ainda, essa quina aí, ó, onde você tem aquela torrezinha ali, aquela estruturazinha ali, que é a mais difícil de cair. Quando os inimigos eles estão tentando
conquistar um território, o forte já é difícil de penetrar. E o baluarte no forte é o último que cai, é o mais difícil de cair, né? De tão bem protegido que ele é. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo ali? A igreja de Deus, a igreja do Deus vivo, nesse mundo líquido, nesse mundo que está totalmente diluída, que a verdade se perdeu, a igreja é o baluarte, a coluna e o baluarte da verdade. É a igreja quem vai segurar, a palavra baluarte, né? Elemento de defesa situado nos ângulos de uma fortificação, avançado em relação a ela e destinado a protegê-la, o bastião da verdade. A igreja é o bastião da verdade. Um local completamente seguro, uma fortaleza inexpugnável. É a igreja do Senhor, para com a verdade, ela deve ser essa que continua sustentando a verdade. O último lugar onde a verdade deve cair é exatamente a igreja, porque a igreja vai sustentar a verdade até as últimas consequências. A ideia de Paulo é essa, que quando ele fala a Timóteo que a igreja ela seja essa que sustenta a verdade. Mas veja, todas essas influências, elas vão atingindo a igreja em várias frentes. Primeiro, nesse ataque à doutrina. Veja, todos os discursos que são antipáticos à doutrina, todos os discursos que são que falam que a igreja se preocupar com a doutrina, não, isso é uma questão de doutrina, o que importa é a vida, o que importa é a prática, o que importa é o amor, né? Cristianismo é amor, e aí dentro desse amor cabe tudo, né? Eles colocam tudo. E aí a igreja que cuida da doutrina é uma igreja sem amor. E aí você tem heresias absurdos como a igreja do amor, o nome da igreja, igreja do amor. Isso é uma heresia. É heresia isso. Porque o amor da igreja se expressa em guardar a doutrina, em amar o Deus vivo e amar a verdade do Deus vivo e continuar preservando e lutando pela verdade do Deus vivo. É nisso que a gente ama uns aos outros e ama os perdidos. Se a igreja abre mão da verdade em prol de um suposto amor, que muito mais é uma coisa subjetiva, relativa, diluída, a igreja está abrindo mão da sua identidade, da sua visão. Então veja, Satanás ele não está brincando em serviço. Ele vai mexer exatamente nos fundamentos das coisas, ele vai erodir, fazer a erosão das bases da igreja, de tudo que a igreja faz, que é a doutrina, é a verdade. Ele vai minar a verdade. E aí, desde essas ideias filosóficas que a gente tem tratado aqui, para cá, essas influências têm alcançado a igreja também na sua doutrina. E um dos principais nomes desse processo aí chama-se Friedrich Schleiermacher, né? É um alemão. Alguém já ouviu falar do Schleiermacher? Né? O pai do liberalismo teológico. É um dos pensadores que está lá dentre a lista. Quando você vai estudar o movimento romântico, filosófico, cultural, está lá. Um dos pensadores é o alemão Schleiermacher, que era um teólogo alemão. E o Schleiermacher, ele, ali, 1768 a 1834. É bem naquele período ali que ele vive. Então, essas influências das ideias românticas, desse subjetivismo romântico, dessa redefinição da verdade com base no sentimento, naquela verdade do sentimento, da autenticidade, o Schleiermacher ele vai aplicando isso na teologia e vai mudando as doutrinas cristãs. Como é que você deve interpretar a Bíblia? Para a gente ser mais simples aqui, quando você está lendo, fazendo sua leitura devocional em casa, você está lendo a Bíblia em casa, qual é o verdadeiro sentido do texto? Essa foi uma pergunta que inquietou
esse teólogo aí. Como é que eu devo ler o texto bíblico? Como é que eu chego no verdadeiro sentido do texto? Primeira pergunta, deixa eu perguntar para vocês. Existe um sentido verdadeiro numa passagem bíblica? Ou são vários sentidos? Mas toda vez que a gente lê a Bíblia não fala com a gente assim de um jeito diferente? Não é assim? Hã? A aplicação varia. Por exemplo, se eu ler Mateus capítulo 6 hoje, se eu ler daqui a 2 anos, a mesma passagem, o sentido vai ser o mesmo para mim? Depende. Depende de quê? Muda ou não muda? Sim. Então, as aplicações mudam, é isso? Mas veja, aquele texto fala sobre luto. Veja, onde é que eu quero chegar aqui? O sentido do texto, ele não muda, ele é sempre o mesmo. Mas se eu estou de luto, né, uma determinada verdade daquele texto vai falar ao meu coração. Não é? Sobre aquele aspecto ali vai trazer conforto e tudo mais. Mas a gente não pode dizer que o texto fala sobre luto. Não é? Eu entendi perfeitamente o que Guga disse aqui. O sentido, qual é então o verdadeiro sentido de um texto? Ele é determinado pelo quê? O que é que o texto diz? Veja, olha o que o Schleiermacher diz. Olha essa frase dele. E eu quero ouvir vocês. Onde é que está o erro dessa frase? Tá? A tarefa do intérprete é entender uma declaração, a princípio tão bem quanto possível, e depois melhor do que o próprio autor. Não, o autor, quem é o autor da Bíblia? É Deus. Mas tem os autores humanos. João, Lucas, que escreveu Atos, né? Paulo, Tiago, são os autores humanos. É possível o leitor entender melhor o que o texto quer dizer do que o próprio autor? Essa era a linha de interpretação do Schleiermacher. Agora veja, parece uma coisa bem absurda, né? Mas muitas vezes essas ideias estão na nossa prática, como igreja evangélica. Não é? Essa ideia de que o sentido de um texto ele é construído nessa interação do autor com o leitor. Isso aí é um princípio de interpretação moderna e pós-moderna. Essa ideia de que a situação que eu estou vivendo, e eu estou lendo o texto aqui, o autor quis dizer uma coisa, quando mistura com o que eu estou passando, chega um sentido que é especial, é o que Deus falou para mim. Deus não fala para mim, Deus fala o que Ele está falando nas Escrituras. As aplicações vão ser diferentes para um para outro, mas o sentido e a mensagem é uma só. A intenção original é uma só. E como é que eu determino qual é a intenção verdadeira? Porque se a gente cai nesse tipo de esparrela que o Schleiermacher queria, que é a lógica do liberalismo teológico até hoje, tá? É exatamente essa aí. É um sentido que ele vai mudando de acordo com a conjuntura
de quem está lendo. A verdade bíblica não depende de quem está lendo. A verdade bíblica ela é absoluta, ela não muda. Eu é que devo me amoldar à verdade bíblica. Não é a verdade bíblica que deve se amoldar a mim. Mas veja, queridos, isso aqui é algo que deve estar sempre sendo relembrado para a gente, que a gente esquece. Como é natural na sua leitura devocional, na minha leitura devocional, porque eu estou passando por algum aperreio, algum problema, eu querer ver no texto coisas que o texto não está falando sobre aquilo. Não está. Mas muitas vezes a gente quer forçar uma barra em ver coisas no texto que o texto não está tratando sobre aquilo. O texto bíblico, ele tem um propósito original e uma intenção original e um significado só. Ele não tem vários. Senão, o mesmo texto eu ia ler, o significado era um para mim, para Mari era outro, para Kate era outro, para Gustavo era outro. E no final é a história do cego. Quem é que está com a razão? Está todo mundo com a razão. E está todo mundo sem razão, né? Vários sentidos. A Bíblia não tem vários sentidos, só tem um. Oi. Liga aí, Guga. Pode falar, Guga, pode falar. Da palavra. Sim. Sim. Pode até, às vezes, ser uma verdade bíblica, mas aquela passagem específica, muitas vezes não está falando sobre aquilo. Isso. Sim. Então, deixa eu afirmar uma coisa aqui. Às vezes a gente faz essas loucuras, né, nos nossos momentos devocionais, né? Eu estou lendo, mas o Espírito Santo está falando comigo aqui, sabe? Tão no fundo do meu coração, e você chora, né? É bom chorar, quando isso é realmente produzido pelo Senhor. Agora, se eu chorei, se eu não chorei, se eu senti que é verdadeiro, se eu não senti, e o texto não está dizendo aquilo, certo? É como a gente ouviu hoje, quase que eu fico sem dar a classe aqui, só para a gente só ficar com a mensagem de hoje. É como a gente ouviu na mensagem aqui. A gente pode dizer com firmeza, não foi o Espírito Santo que falou. Você pode ter sentido, você pode ter chorado, você pode ter se arrepiado, você pode ter sido sincero, e a verdade é que nós, muitas vezes, estamos sinceramente equivocados. O critério de sinceridade não quer dizer que você está certo ou que eu estou certo. O sentido do texto, ele é um só. Se a gente escapa daquilo ali para tentar ver e ouvir uma voz do Espírito Santo de uma coisa que o texto bíblico não está falando, a gente está incorrendo em erro. Então, deixa eu afirmar uma coisa aqui. O trabalho duro de fazer uma exegese, um esforço de estudar o texto, de interpretar o texto corretamente, de estudar o contexto no qual o texto foi escrito, de abrir um dicionário bíblico, de abrir uma gramática, de fazer esse estudo. Aí você diz assim, não, mas isso aí é muito acadêmico, isso não é espiritual. Entende? Isso aí é influência do pietismo, do evangelicalismo, do metodismo, do pentecostalismo. Mas, biblicamente falando, esse trabalho de se esforçar para mergulhar no texto bíblico e compreender o verdadeiro sentido do que o texto está dizendo,
obviamente, com a ajuda do Espírito Santo, que ilumina o estudo sério da palavra de Deus, isso é espiritual. Isso é piedade. Esse estudo sério das Escrituras é a verdadeira piedade, porque isso é a verdade, é a doutrina. Esse cuidado com a doutrina não caia nessa falácia de acreditar que a igreja que se preocupa com a doutrina é a igreja fria, porque essa é a verdadeira piedade, é essa busca humilde de compreender o que é que realmente o texto bíblico está querendo dizer. Então veja, Schleiermacher, ele fez uma profunda revisão das doutrinas cristãs tradicionais e o resultado foi um novo tipo de religião, não o cristianismo. O cristianismo tornou-se uma experiência puramente subjetiva. Isso é Augusto Nicodemos comentando o Schleiermacher, sobre o pai do liberalismo, né? Ele tornou o cristianismo uma religião puramente subjetiva. É o que a gente vê nos dias de hoje na igreja evangélica brasileira e ao redor do mundo também. Nas correntes de interpretação pós-modernas, isso aí é o livro A Bíblia e seus Intérpretes, um livro antigo de Augusto Nicodemos. Ele diz assim, veja, isso é o modo de interpretar a Bíblia hoje, moderno, certo? Ou pós-moderno. Cada nova leitura de um mesmo texto permite novas e diferentes interpretações, todas igualmente válidas, né? Olha, eu li o texto hoje, foi a verdade de Deus para mim. Se eu ler o mesmo texto semana que vem, vai ser outra interpretação e tudo é válido. Não é isso que a Bíblia diz. Nenhuma tendo necessariamente relação com o sentido original do texto ou com a intenção autoral. Oi. Vai ser a mesma. Isso. A gente muda toda hora, mas a verdade, é o que Moel falou, ela não muda. Então veja, qual é o método de interpretação bíblica que a igreja reformada, a igreja protestante adotou desde os tempos antigos e na reforma isso foi reafirmado? É o método de interpretação das escrituras histórico-gramatical. Qual é o método de interpretação da Bíblia correto, meus irmãos? É o método histórico-gramatical. É o método de interpretação da Bíblia adotado pela corrente reformada ou protestante conservadora que busca descobrir a intenção do autor de um texto bíblico para o seu público original. Certo? Qual é o modo piedoso de estudar a Bíblia? Procurando saber a história, o contexto histórico do qual aquela passagem foi escrita, para quem que ela foi escrita, em que contingência, em que circunstância ela foi escrita. Isso não é trabalho só de presbítero, de pastor, de teólogo. Isso é trabalho de todo crente. Você, quando está lendo um texto bíblico, procurar saber qual é o contexto dessa passagem aqui, né? Quem foi que escreveu? Quando que ele escreveu? O que é que estava acontecendo no mundo da época? Por que que ele escreveu isso? Qual era o problema que estava acontecendo com a igreja de Corinto? Qual era o problema que estava acontecendo lá na igreja da Galácia? Certo? Por que que foi escrito isso? Com que intenção? Então, o método histórico-gramatical, ele considera tanto o contexto histórico, no qual aquela porção das escrituras foi escrito, quanto considera também as regras da gramática, porque a Bíblia ela foi escrita em línguas específicas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego. Certo? E você sabe que existe uma passagem de sentido quando um texto ele é traduzido para outra língua. Se você pega um texto em francês e ele é traduzido para o português, pequenas besteirinhas, pequenas coisinhas ali mudam, porque tem palavra que existe na língua francesa que não tem a mesma palavra em português, por exemplo. Não é verdade? A gente entende isso. Mas aí com a Bíblia a gente esquece desses detalhes. A gente acha que essas regras elas se aplicam para traduções de livros seculares. Mas para a Bíblia não. Então veja, a Bíblia foi escrita em hebraico.
Determinados termos em hebraico, eles têm uma conotação da cultura hebraica, da língua hebraica, que quando traduziu para o grego, que traduziu para o inglês, que traduziu para o português, pequenos detalhezinhos ali, e são muito poucos, certo? Eles vão se perdendo nessas traduções. E aí é uma tarefa do crente buscar se aprofundar nesses conhecimentos gramaticais também. Às vezes, querido, até em língua portuguesa mesmo. Às vezes, o nosso conhecimento da gramática da língua portuguesa é tão fraco que a gente lê uma frase e a gente nem compreende a frase. Às vezes a frase está invertida, né? Tipo assim, em casa chegou o menino. Né? Inverteu a ordem da frase. O sujeito veio para o final, o predicado foi para a frente. A gente já, às vezes, não consegue identificar essas estruturas da frase. Aí a gente acha assim, pera aí, presbítero, então o senhor está querendo dizer aí que eu agora tenho que conhecer hebraico e grego para eu estudar a Bíblia. Tem, meu irmão. Tem, por que não? Não é? A gente se esforça por tantas coisas que a gente valoriza, a gente faz cursos e cursos, tudo bem. Existem as vocações diferentes, as áreas de atuação diferentes, mas o que é que eu quero dizer para você aqui? Às vezes a gente não compra um livro para se aprofundar naquele livro ali, sobre uma doutrina da igreja, questões da teologia. Isso é papel, sim, da igreja, e isso é piedade. Isso é piedade. Essa busca por se aprofundar na doutrina é uma busca que deve ser encarada por nós como piedoso. Por quê? Porque a gente está tratando de uma questão que é de vida ou morte. A doutrina, a verdade. Essa doutrina, aquilo que você acredita, vai determinar todas as tuas práticas de vida. A cosmovisão, ela é moldada pela doutrina que você está bebendo. Então, é tarefa, sim, nossa, ter um bom comentário bíblico em casa. Como eu falei, eu conheço gente que condena Bíblia anotada, comentários bíblicos, Bíblia de Genebra, não, isso é coisa de presbiteriano frio. Eu quero que a palavra de Deus fale diretamente comigo, né? E isso, poxa, isso parece muito piedoso, né? Eu vou orar e o Espírito Santo vai falar comigo. Meu irmão, existe um trabalho a ser feito aí. Existe um trabalho que é piedoso. Você está entendendo o que eu estou falando ou está muito abstrato? Então, esse trabalho de se aprofundar num texto bíblico. Por exemplo, você vai ler lá a carta de Paulo aos Coríntios. Leia a introdução dessa carta. Quando foi que Paulo escreveu? Ele estava preso? Ele estava em liberdade? De onde que ele escreveu? Por que que ele escreveu? Quais eram os problemas que a igreja de Corinto estava atravessando? Paulo teve uma intenção, que ele não escreveu aleatório. Ele escreveu com uma intenção específica de corrigir problemas da igreja. Por que que ele escreveu isso? Por que que ele fez isso? Quais eram as ideias da época? Tudo isso vai enriquecer profundamente a tua experiência de leitura da palavra de Deus. E vai te levar a chegar no sentido mais próximo do que a Bíblia está dizendo e não ficar inventando coisas que o coração enganoso da gente produz. E que tantas crises que a gente desenvolve na nossa vida, elas partem de interpretações erradas das Escrituras. Faz sentido isso que eu estou falando? Amém. E aí... acabou-se. Eu disse, o cara lá de cima valida, chancela, né? Porque eu senti de Deus. E às vezes chega para uma liderança da igreja e diz, não, presbítero, mas eu senti de Deus. Como se esse dizer assim, eu senti de Deus, fosse encerrar a conversa. Valida tudo. Não é? Veja, olha o que João diz na sua primeira carta. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo.
o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Então veja, qual é o trabalho da igreja? Permanecer na verdade. Não é ficar inventando novas verdades, né? Não é ficar transitando aí nesse relativismo, nesse subjetivo, naquilo que Deus falou para mim e tal. A verdade de Deus, ela é fixa, ela é absoluta. E a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Alguém pode abrir Romanos 1, 22 a 25, e outra pessoa em Jeremias 9, até o versículo 10. Romanos 1, 22 e 25. Perdão, 22 a 25. Que é um texto bem conhecido do apóstolo Paulo ali, falando sobre a corrupção, né, do gênero humano aí. Romanos 1, de 22 a 25. Então veja, Paulo está falando aqui de como que aquilo que você crê vai moldando as tuas práticas e Deus vai entregando, é um ato de juízo de Deus entregar o ser humano a essa soberba, porque eles se inculcando como sábios, se achando sábios, mudaram a verdade, trocaram a verdade pela mentira, ao ponto de entregar os seus corpos para perversões, que você sabe qual é do que Paulo está falando, ali em Romanos 1. Esse pessoal que troca a verdade de Deus pela mentira, que adora a criatura ao invés de adorar o Criador, e se acham sábios por estarem fazendo isso, Deus vai entregando eles, é parte do juízo de Deus, entregar essas pessoas aos seus próprios pensamentos, a esses raciocínios que vão sendo embotados, né? Vão sendo ali, vão criando uma crosta e vão se pervertendo também as suas práticas. Acreditar e adotar uma doutrina falsa, mentirosa, vai fazer com que toda a tua prática de vida também se corrompa. Esse era o ponto que eu queria destacar aqui nesse texto hoje. Jeremias 17, 9 a 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Como é que eu posso confiar nos sentimentos do meu coração para validar se uma coisa é verdadeira ou não? Percebe como que a doutrina da depravação total, como a antropologia bíblica, que considera que o ser humano ele é totalmente caído, ela é coerente com o ensino bíblico, porque o coração ele é desesperadamente corrupto. Então, não dá para eu confiar no meu coração. Por não confiar no meu coração, eu vou procurar o sentido original do texto. Eu vou procurar o que a palavra de Deus está dizendo. Eu vou buscar o contexto no qual aquela passagem foi escrita, porque não dá para confiar nas minhas percepções do dia de hoje. Eu acordei de bom humor, isso vai interferir
no sentido do texto para mim. Se eu acordei melancólico, isso vai interferir na interpretação do texto para mim. Eu não posso me fiar nas minhas percepções, porque o meu coração ele é enganoso. Por não acreditar nesse coração enganoso, é que eu me volto para a única verdade, a única regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. E aí eu vou buscar entender até mesmo a palavra de Deus com critérios objetivos de verdade. Aquilo que foi a intenção dos autores bíblicos. Amém? Tem várias coisas para a gente ruminar aí durante esses dias. Pode falar, Daniel. Não, porque é o seguinte, aquela ideia de que se você não consegue mudar a sociedade, fazer uma revolução na sociedade, faça uma revolução interior. Mude o seu mundo interior. Né? Então, lá nos anos 60, tinha lá esse tipo de protesto que a galera, os hippies chegavam lá e colocavam uma florzinha dentro do cano da arma, né? Mas a gente viu coisas assim se repetir nos protestos recentes também, aqui no Brasil, fora do Brasil. Vez por outra, esse discurso libertário, ele aparece também, né? Como que dizendo assim, a gente precisa se desprender dessas amarras, dessas estruturas que oprimem a gente. Primeiro interiormente, para depois revolucionar a sociedade. Né? O que a igreja continua dizendo nós vamos revolucionar a sociedade, vamos mudar a sociedade pregando aquilo que sempre a igreja pregou. A gente não vai mudar um sistema, a gente vai seguir como coluna e baluarte da verdade, porque é isso que muda o coração do ser humano. Beleza? Amém? Vamos orar.